Olá, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você colocar as mãos neste dia. Que Deus te visite através desta palavra e fortaleça profundamente a sua fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é por meio dela que vivemos, caminhamos e permanecemos firmes diante das lutas desta vida. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores presentes que Deus colocou dentro de nós, a fé. A fé não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção passageira. Fé é uma dádiva, um dom, um presente precioso que o próprio Deus planta dentro do coração daqueles que o buscam. E assim como uma planta precisa de cuidado diário, a fé também precisa ser regada, alimentada e fortalecida todos os dias. Fé é vida, é força, é raiz que sustenta, é vento que sopra esperança, é solo que nutre a alma. E quando a fé cresce, tudo dentro de nós floresce também. A palavra de Deus nos mostra isso de forma tão linda no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32, quando Jesus disse, e dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos 4:30 a 32. Jesus comparou a fé e também o reino de Deus com um grão de mostarda. Essa é a menor semente conhecida pelos agricultores da época. Aos olhos humanos, ela parecia insignificante, frágil, pequena demais para produzir algo grandioso. Mas dentro daquela semente tão simples, Deus colocou um potencial extraordinário. Quando ela é plantada na terra, regada, cuidada e exposta à luz, ela cresce, rompe o solo, vence obstáculos invisíveis e se torna uma das maiores hortaliças do campo, com galhos fortes, altos e firmes. E esses galhos se tornam abrigo, sombra e descanso para os que precisam. Essa é a fé que Deus colocou dentro de você. Talvez hoje ela pareça pequena, talvez pareça fraca, talvez pareça insuficiente diante das lutas que você está enfrentando. Mas deixe eu te dizer uma verdade espiritual. Não é o tamanho da fé que importa, é o Deus que age através dela. Mesmo uma fé pequena, quando é colocada nas mãos do Senhor, cresce, se fortalece, se amplia e transforma áreas inteiras da vida que antes pareciam desertas. Assim como o grão de mostarda precisa ser colocado na terra para cumprir seu propósito. A sua fé precisa ser plantada diariamente nos lugares certos, na oração, na palavra, na confiança, na renúncia, na obediência, no secreto com Deus. Tudo isso é alimento para a fé. Cada oração que você faz é como uma gota de água que cai sobre essa semente. Cada vez que você escolhe confiar ao invés de desanimar, é como luz que fortalece o crescimento dela. Cada versículo que você medita é como adubo que faz raízes se aprofundarem. E quando as raízes se aprofundam, nada consegue arrancar essa fé de você. Quando o vento forte vem, você permanece. Quando a tempestade chega, você não cai. Quando as dificuldades apertam, você resiste. Porque a sua fé, agora forte, se torna como um grande ramo que dá sombra, descanso e abrigo, não apenas para você, mas também para outros, através do testemunho da sua vida. A fé que Deus te deu é sombra para a alma cansada. É descanso no momento difícil. É a força que te levanta no dia mau. É a coragem que te impulsiona quando você pensa em desistir. É o refúgio quando tudo ao seu redor parece secar. E assim como uma árvore no deserto se torna abrigo para o viajante, a sua fé será abrigo para você e para muitos que caminham ao seu lado. Mas lembre-se, uma semente só cresce se for cuidada. Se você abandoná-la, ela seca. Se você parar de regar, ela morre.
Se você permitir que ervas daninhas cresçam ao redor dela, como dúvidas, medos, pecados não confessados e palavras negativas, ela perde força e deixa de florescer. Por isso, Deus hoje te chama a cuidar da fé que Ele mesmo plantou dentro do seu coração. Não importa como você chegou até aqui. Talvez você se sinta fraco, sem forças, abatido, carregando peso demais. Mas o Senhor te diz: eu coloquei fé dentro de você e essa fé vai crescer novamente. Ele é o agricultor. Ele é quem sopra a vida. Ele é quem rega com graça. Ele é quem fortalece com poder. Ele é quem transforma a fé pequena em uma árvore forte que sustenta, protege e renova. A fé é um presente, é uma dádiva. E Deus nunca deixará de cuidar daquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. E hoje, nesta primeira parte, o Senhor te lembra. A sua fé pode até parecer pequena agora, mas ela carrega potencial de grandeza, de transformação e de milagres. Basta continuar confiando. Basta continuar plantando. Basta continuar regando. E assim como o grão de mostarda se torna maior do que todas as hortaliças, a sua fé também crescerá e produzirá frutos que permanecerão para sempre. A fé é como um tesouro. Mateus 6, 19, 21 e Mateus 13, 44, 46. A fé não é apenas uma simples crença. Ela é o tesouro mais precioso que Deus confiou a cada um de nós. É algo que vai muito além das aparências, dos bens materiais ou das conquistas temporais. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos ensinamentos claros que nos mostram o valor inestimável da fé e como devemos guardá-la com diligência e atenção. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos instrui: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essas palavras nos lembram que os tesouros terrenos são passageiros, frágeis e inseguros. Casas, dinheiro, status ou posses podem ser perdidos ou roubados a qualquer momento. Já a fé, quando cultivada corretamente, se torna um tesouro eterno, que não pode ser levado por ninguém e que jamais se corrompe. Ela é um investimento espiritual que nos conecta diretamente ao Criador e nos prepara para a vida eterna. Além disso, em Mateus 13, 44, 46, Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido em um campo ou a uma pérola de grande valor. O homem que o encontra vende tudo o que tem para comprá-lo, porque compreendeu que nada se compara ao valor desse tesouro. Assim é com a fé. Ao reconhecermos seu valor, entendemos que devemos dedicar tempo, atenção e cuidado para preservá-la, evitando que distrações, dúvidas ou pecados a enfraqueçam. Explicação adicional: guardar a fé como um tesouro não significa apenas acreditar em Deus de vez em quando. Significa viver de acordo com seus princípios, praticar a oração diária, estudar sua palavra e permanecer firme nos momentos de provação. É como um cofre no coração. Apenas Deus pode tocar, multiplicar e proteger esse tesouro. Se negligenciarmos a fé, podemos perdê-la, tornando-nos vulneráveis às armadilhas do mundo. Ladrões invisíveis, como a dúvida, a incredulidade e a tentação, podem nos afastar desse presente divino. A fé também é como uma planta preciosa que precisa ser regada todos os dias. Sem atenção, cuidado e nutrição, ela seca e perde a força. Mas quando a cultivamos diariamente, ela cresce, se fortalece e produz frutos espirituais que permanecem eternamente. Esses frutos são a justiça, a bondade, a esperança, a paz e o amor que irradiam de nossa vida, glorificando o nome de Deus. Neste momento, quero que você reflita sobre o cuidado que tem dado à sua fé. Você tem permitido que ela cresça ou tem negligenciado este tesouro? Lembre-se, a fé é algo que agrada a Deus e que Ele deseja fortalecer continuamente em nossas vidas. Por isso, devemos regá-la com oração,
estudo da palavra e prática constante do bem, permitindo que ela se torne uma fonte de bênçãos, não apenas para nós, mas também para aqueles que nos cercam. Deus nos convida a valorizar esse tesouro. Ao fazê-lo, estamos reconhecendo que Ele é o centro de nossa vida e que tudo o que possuímos é temporário diante de sua grandeza. Cada ato de fé, por menor que pareça, é um passo rumo a uma vida plena em Cristo, onde o tesouro da fé nos guia e protege em todos os momentos. A fé é como uma chave do coração, Apocalipse 3:20. A fé também pode ser compreendida como a chave que abre a porta do nosso coração para Jesus Cristo. Em Apocalipse 3:20, encontramos uma mensagem profunda do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa passagem nos mostra um princípio essencial do relacionamento com Deus. Ele nunca força a nossa entrada. Jesus respeita nosso livre-arbítrio, aproximando-se gentilmente, humildemente e esperando que nós mesmos decidamos abrir o coração. A fé funciona exatamente como essa chave. Ela nos permite reconhecer a presença de Deus, convidá-lo a entrar e transformar nossa vida de dentro para fora. Imagine que seu coração é uma casa. Por fora, tudo pode parecer normal, mas por dentro, o que determina a vida real é quem habita ali. A chave da fé é dada por Deus, e apenas aqueles que a possuem podem abrir a porta e permitir que Jesus habite em seu interior. Sem essa chave, mesmo que Jesus esteja à nossa porta, Ele permanece do lado de fora, aguardando nosso convite. Esse ato de abrir o coração é um gesto de confiança, rendição e entrega completa ao Senhor. A chave da fé não é algo que podemos fabricar ou comprar. É um dom que Deus nos concede, mas que precisa ser reconhecido e usado. Quando aceitamos Jesus e confiamos em suas promessas, a fé age como um elo invisível que conecta nosso coração ao amor, à proteção e à direção de Deus. A fé também nos permite ouvir sua voz em meio às tempestades, discernir suas instruções e agir de acordo com sua vontade, mesmo quando não compreendemos os caminhos que Ele nos conduz. Ao refletirmos sobre Apocalipse 3:20, percebemos que a fé é uma resposta ativa. Ouvir a voz de Jesus significa meditar na palavra, orar e buscar intimidade com Ele diariamente. Abrir a porta do coração requer coragem e humildade, pois implica deixar de lado o orgulho, a incredulidade e as distrações do mundo. É um ato consciente de rendição, onde dizemos: Senhor, eu confio em Ti, entra em minha vida e governa cada área do meu ser. A fé também nos protege. Assim como uma chave mantém nossa casa segura, a fé mantém nosso coração alinhado com Deus, protegendo-nos de influências negativas, dúvidas e tentações. Ela nos dá discernimento para identificar o que nos afasta de Deus e força para permanecermos firmes na palavra. Ao aplicar essa verdade em sua vida, pergunte-se: você já entregou completamente seu coração a Cristo? Você tem usado a chave da fé diariamente para abrir portas que ainda estavam fechadas, permitindo que Jesus entre em áreas da sua vida que precisam de cura, direção ou transformação? Lembre-se de que a fé não é apenas uma crença passiva, é um instrumento ativo de mudança, proteção e conexão com Deus. Portanto, abra seu coração hoje. Permita que a chave da fé funcione plenamente, dando acesso ao Senhor Jesus. Ele quer habitar em você, trazer paz, restaurar sua vida e guiá-lo pelos caminhos da justiça. Cada dia em que você escolhe confiar em Deus, está usando essa chave para receber bênçãos, fortalecer sua alma e viver na plenitude de seu amor. Promessa de Cristo em João 6:37. A fé também nos conecta diretamente às promessas do Senhor. Em João 6:37, Jesus nos dá uma certeza inabalável: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Essa passagem revela algo extraordinário sobre a relação entre Deus e aqueles que nele creem. Não há rejeição, não há abandono. Quando entregamos nossa fé a Cristo, recebemos a garantia de que Ele nos acolhe completamente, independentemente de nossos erros, limitações ou falhas do passado. É um convite à confiança total, pois saber que jamais seremos rejeitados pelo Salvador nos fortalece a caminhada espiritual. Esta promessa de Cristo é um lembrete da fidelidade de Deus e de seu amor incondicional. Muitas vezes, nos sentimos indignos ou incapazes de corresponder às expectativas espirituais. E o medo ou a dúvida podem nos afastar da oração, da palavra e da prática da fé. Mas Jesus nos assegura que aqueles que vêm a Ele, mesmo que imperfeitos, encontrarão acolhimento, misericórdia e transformação. A fé é o elo que nos permite entrar nessa promessa. Porque acreditar que Deus nos aceita como somos é o primeiro passo para que Ele trabalhe profundamente dentro de nós. A fé nos dá segurança, especialmente quando enfrentamos provações ou momentos de incerteza. Saber que Jesus jamais nos lançará fora nos permite avançar sem medo, mesmo diante das dificuldades, sabendo que Ele nos sustenta. É uma fé ativa, que não apenas crê na existência de Deus, mas confia em suas palavras, que nunca falham. Além disso, esta passagem também nos lembra que a fé é uma via de mão dupla. É Deus quem nos chama, mas precisamos responder aproximando-nos dele, confiando em suas promessas e permitindo que ele guie cada passo de nossa vida. É um ato de entrega total. Ao entregar nosso coração e nossa vida a Jesus, abrimos espaço para que Ele nos molde, fortaleça e use para realizar seus planos eternos. Praticar a fé diante dessa promessa significa confiar no amor constante de Deus mesmo quando não vemos soluções imediatas. Significa acreditar que Ele cumpre sua palavra e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. A fé transforma nossa perspectiva. Em vez de nos concentrarmos nas limitações, focamos na certeza de que Jesus está conosco, guiando, protegendo e fortalecendo nossa caminhada. Ao refletir sobre João 6,37, considere sua vida. Você tem permitido que essa promessa seja real e viva em seu coração? Você confia plenamente que Cristo nunca o rejeitará e que sua misericórdia é suficiente para cada situação? Abrace essa promessa hoje. Fortaleça sua fé e permita que ela seja o alicerce de sua vida espiritual, conduzindo você para a plenitude e segurança que somente o Senhor pode oferecer. Cuidar da fé para não perdê-la. 1 Timóteo 4,16. Em Hebreus 12, 1-2, a fé é um presente divino que Deus nos concede, mas não basta apenas recebê-la. É necessário cuidar dela diariamente. Assim como um jardim precisa de atenção constante para florescer, a fé precisa ser alimentada, fortalecida e protegida de tudo que possa enfraquecê-la. Negligenciar a fé é permitir que dúvidas, medos e distrações entrem em nosso coração, comprometendo nossa caminhada espiritual. A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Esse versículo nos lembra da importância de cuidarmos de nossa vida espiritual. A fé não é algo que cresce sozinha. Ela precisa ser alimentada com o estudo da palavra, oração e reflexão. Quando deixamos de prestar atenção à nossa fé, nos tornamos vulneráveis às distrações, dúvidas e armadilhas do inimigo. Cuidar da fé é manter a disciplina diária que fortalece nossa confiança em Deus e nos prepara para enfrentar desafios com coragem e esperança. Cuidar da fé também significa protegê-la. Somos constantemente expostos a situações que podem abalar nossa confiança em Deus. Notícias desanimadoras, conversas negativas, pensamentos de medo ou desânimo e influências externas que nos afastam da palavra. Precisamos criar um ambiente espiritual saudável, cercando-nos de pessoas que nos edifiquem,
evitando situações que enfraquecem a confiança em Deus e mantendo o foco na oração e na meditação diária. A fé requer perseverança, especialmente em momentos difíceis. Hebreus 12, 1, 2 nos ensina: portanto, também nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Este versículo reforça que devemos persistir, mesmo diante das dificuldades, mantendo nossos olhos em Jesus. A fé cresce quando somos firmes em nossa confiança no Senhor, mesmo quando não conseguimos ver soluções imediatas. Cada momento de oração, cada reflexão sobre a palavra e cada ato de bondade fortalece a fé e tornando-a resiliente diante das provações. Além disso, cuidar da fé envolve colocar em prática o que acreditamos. Uma fé viva se manifesta através de ações: paciência, perdão, amor ao próximo, atitudes de justiça e decisões alinhadas com os princípios de Cristo. Cada prática concreta é um nutriente que fortalece a fé, tornando-a firme, duradoura e capaz de resistir às dificuldades. Portanto, reflita: você tem protegido sua fé diariamente? Tem cultivado momentos de oração, estudo da palavra e prática do bem? A fé precisa de atenção constante. Quando cuidamos dela com diligência, perseverança e ação, ela floresce, produz frutos duradouros e se torna um escudo espiritual que nos protege, fortalece e conduz à vida plena que Deus planejou para nós. Cuidar da fé é um ato de amor a Deus e a si mesmo. É reconhecer que a fé é o alicerce da vida espiritual e que, sem ela, facilmente nos perdemos em dúvidas, medos e frustrações. Alimente sua fé todos os dias. Proteja-a de tudo que possa ameaçá-la e permita que cresça, tornando-se uma fonte de força, esperança e paz em sua vida. Com isso, sua fé não apenas se manterá firme, mas florescerá, produzindo frutos que glorificam a Deus e fortalecem sua caminhada espiritual. Querido irmão, querida irmã, prepare seu coração, porque chegou o momento especial da oração. Pela fé em Cristo Jesus, vamos nos aproximar do Senhor, confiantes de que Ele fortalece nossa fé, nos sustenta e nos guia em todos os caminhos da vida. Respire fundo, abra seu coração e permita que a presença de Deus se manifeste neste momento de fé e entrega. Pai amado, Senhor Jesus, neste instante elevamos nossos corações a Ti, trazendo diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, Tu conheces suas lutas, seus medos e seus desânimos. Hoje pedimos que fortaleças a fé de cada irmão e irmã, especialmente aqueles que se sentem fracos, cansados ou desanimados. Que eles sejam renovados pelo Teu Espírito Santo e sintam em seus corações a força que vem de crer em Ti. Senhor, ajuda-nos a caminhar juntos, guiados pela fé, movidos pelo amor a Ti e sustentados pela força da Igreja Santa. Que cada pessoa que escuta esta oração possa sentir que não está sozinha, que há uma comunidade de fé ao redor e que Tu estás presente segurando nossa mão, fortalecendo nosso espírito e guiando nossos passos. Pai, fortalece a fé de cada um para que ela não se abale diante das provações. Que cada coração possa ser como uma rocha firme, resistindo às tempestades da vida, confiando nas Tuas promessas e na Tua fidelidade. Que a fé seja nutrida diariamente pela oração, pela meditação na palavra e pelas ações de amor, bondade e perdão. Senhor, pedimos especialmente por aqueles que ainda lutam com dúvidas, medos ou sentimentos de desânimo. Que eles se lembrem de que nada pode nos separar do Teu amor e que Tu, Jesus, jamais rejeitarás aqueles que vêm a Ti. João 6,37. Renova suas forças, acalma suas almas e faz com que sintam a paz e a segurança que só Tu podes oferecer. Ajuda-nos, Pai, a viver a fé de forma prática, não apenas como crença, mas como ação diária. Que cada gesto de amor, cada decisão tomada com base em Teus ensinamentos, cada momento de paciência e perdão,
Sirva para fortalecer nossa fé e a fé daqueles que nos cercam. Que sejamos luz no mundo, testemunhas do teu poder e da tua graça. Agora, Senhor, abençoa todos que ouviram esta mensagem. Que a fé deles seja renovada, que cresça, que se torne inabalável e que cada um sinta tua presença guiando cada passo. Que possamos permanecer firmes na fé, confiantes em teu amor e guiados por tua sabedoria, sendo exemplo de esperança, paciência e alegria para todos ao nosso redor. E finalmente, Pai, pedimos que cada ouvinte se conecte com esta palavra, compartilhe esta mensagem e permita que a fé continue se espalhando. Que cada like, comentário ou gesto de apoio seja um ato de fé, fortalecendo não apenas a si mesmo, mas também outros corações que precisam de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por ouvir esta oração, por fortalecer nossa fé e por estar conosco todos os dias. Que a Tua presença seja constante em nossas vidas e que possamos sempre viver confiando em Ti, fortalecidos na fé, firmes na esperança e abundantes em amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.